Olá! Hoje a nossa videoaula é para ajudar você a responder o exercício proposto para essa semana no livro de reforço de matemática. Vamos começar? Pegue todo o seu material. O livro de matemática, você vai abrir na página 10, 11 e 21. E o livro de reforço, você vai responder a página 19, 20 e 21. Nessa videoaula, eu vou revisar sistema de numeração decimal, classes e ordens. Mas lá no Google Sala de Aula, eu já postei um vídeo com adição e subtração, bem como de propriedades da adição, e você pode usar esses vídeos para revisar esse conteúdo. Vamos começar? Ordens e classes. Você ainda lembra o que é uma ordem? O que é uma classe? Ordem é cada algarismo de um número e classe é o agrupamento de 3 ordens. Vamos ver isso na prática? Eu tenho aqui o número 1234. Este número, ele é composto por 1, 2, 3, 4, por 4 ordens. E a classe? Ele não é o agrupamento de 3 ordens? Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Nós temos uma classe. Aqui já tem o início de uma nova classe. Então, este número possui 2 classes. Nós podemos ter classes incompletas, tá bom? Apenas com uma unidade. Continuando. O nome das classes, você ainda se lembra quais são esses nomes? Se não, esse é o momento de relembrar. O número 1.321.354.798. Este é o número que nós temos aqui exposto para vocês. E nós vamos analisar quais são o nome de cada uma dessas classes. Então, ó, o primeiro agrupamento de 3 ordens, nós temos a classe das unidades simples. A próxima classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. E a terceira classe, que é uma classe incompleta, tá vendo que nós só temos a unidade? Nós chamamos de classe dos bilhões. Agora que você já sabe o que é uma ordem, o que é uma classe e qual é o nome dessas classes, você já pode responder o seu livro de reforço na questão 3, na qual você vai fazer a análise do número que está em destaque. Você vai escrever o nome da quantidade de ordens, o número da quantidade de ordens, o número que representa a quantidade de classes, o nome de cada classe deste número e como lemos este número que está em destaque. Vai escrever por extenso. Tranquilo? Então, na quarta questão, você vai fazer a decomposição. Esse conteúdo nós já tivemos em sala de aula, mas já faz um tempinho, né? Então, pegue o seu livro, vá lá nos exercícios e tente relembrar como ele é feito. Eu vou deixar para vocês aqui a resposta da letra B, para que você consiga relembrar. Caso você não conseguiu, mande uma mensagenzinha lá no Google Sala de Aula e eu vou preparar amanhã uma aula de revisão deste conteúdo. Tá ok? Na segunda coluna, nós temos a adição de números naturais. Você vai fazer uma adição simples aqui, vai fazer uma continha de adição. Depois, olhando o exemplo que o livro colocou para vocês, você vai completar com o nome dos termos. Na segunda questão, é uma conta mental de adição. Você vai somar 60 mais 40 e vai colocar só o resultado. 500 mais 200 e colocar apenas o resultado. Na terceira questão, você vai fazer
uma conta de adição. O próprio enunciado já deixou claro que todos os probleminhas são de adição. Então, você vai fazer o cálculo, vai colocar a resposta, e lá na letra A e na letra B, você vai colocar a ideia do problema. Ao ler o problema, você está compreendendo que a ideia, ela é de acrescentar, de juntar. Qual será a ideia do probleminha da letra A e da letra B? Tem que, pensar, tá bom? Na quarta questão, você vai fazer uma análise de gráfico. Essa aqui é a venda semanal do jornaleiro. Então, aqui nós temos as quantidades, embaixo nós temos os tipos de revista que foram vendidas. E aqui, você vai fazer a soma para poder descobrir qual é a venda semanal deste jornaleiro. O finalzinho aqui, representa a quantidade. Então, revista de entretenimento, foram vendidas 500 revistas. Revista de informação, foi vendido, 800. Então, você vai armar aqui a sua continha e você vai descobrir qual foi a venda total de todas essas revistas no final da semana. Na quinta questão, você tem aqui uma interpretação. Você vai ter que ter um raciocínio lógico para descobrir quais são os números que estão faltando nas contas de adição. Tá bom? Na segunda coluna, já entra o assunto de propriedades da adição. Já tem um vídeo gravado sobre esse conteúdo. Mas vamos relembrar quais são as propriedades? Comutativa, fechamento, elemento neutro, associativa. Você vai olhar as operações que foram realizadas e você vai dizer qual foi a propriedade que foi aplicada. Tá certo? Próxima questão. Nós temos aqui afirmativas e você vai ter que colocar A, B, C ou D nos espaços aqui, a depender da definição. Elemento neutro. Qual é a definição de elemento neutro? A, B ou C ou D. Aí você vai completar o espaço. Na terceira questão, você vai responder com a propriedade que está sendo solicitada. Na letra A, você vai aplicar a propriedade comutativa. Na letra B, fechamento. Na letra C, associativa. Atenção! Você sabe que para aplicar a propriedade, você tem que fazer a continha 2 vezes. Então, na propriedade associativa, não tem muito espaço, tá vendo? Então, você vai ter que pensar uma forma para que o cálculo caiba todinho aqui, tá bom? Na quarta questão, eu vou relembrar para vocês como é que responde a propriedade comutativa. Como você prova essa propriedade? Então, vamos lá. A propriedade comutativa é aquela que diz que, trocando a ordem das parcelas, a soma não se altera. Então, você tem que fazer 2 contas e trocar as parcelas de lugar. Então, na primeira, eu vou escolher deixar como está lá na sentença. 186 mais 369. Aí, eu vou fazer a continha e colocar o resultado. Aí, como eu tenho que provar a comutativa, eu tenho que trocar a parcela. Então, na próxima, eu vou trocar a parcela e vou colocar 369 em cima e vou colocar o 186 embaixo e vou fazer a continha e eu vou ver que o resultado vai ser a mesma. Você vai fazer isso na letra B, C e D. É necessário fazer as 2 continhas, porque se você fizer só uma, a propriedade que você vai fazer vai ser a fechamento, não vai ser a comutativa, tá bom? Atenção! A quinta questão, eu também vou relembrar para você como se faz a propriedade associativa. Nela, você também vai ter que fazer 2 contas, tá? E associar de maneira diferente. Então, você tem aí essa operação. 18 mais 27 mais 85. Associar significa que você vai ter que mostrar para mim qual é a parcela que você está associando primeiro. Então, a gente sempre vai usar um parêntese.
Nessa primeira conta, eu vou associar 18 mais 27, que vai ser igual a 45. 45 mais 85 vai ser igual a 130. Ou você pode associar diferente. Você coloca aí a sua operação de novo, ó, 18 mais 27 mais 85, só que agora eu vou associar a segunda e a terceira parcela. Então, eu vou repetir 18 mais 112. De onde vem esse 112? Da soma de 18 mais 85. 18 mais 112. Qual é o resultado? 130. Então, eu provei a propriedade associativa. Você tem que fazer duas contas, então cuidado com o espaço. Tá vendo essa continha? É praticamente a mesma coisa que você tem que fazer aqui. Só que lembre, o espaço está reduzido. Então, tenha cuidado com a sua caligrafia, tá bom? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. São vários assuntos em uma aula só. Então, se você ficou com dúvida ou não lembra de alguns desses conteúdos, dá um sinal lá no Google Classroom, comenta, tia, não estou lembrando do conteúdo, para que eu possa preparar uma aula para vocês de revisão, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!